Para quem não me conhece, meu nome é Renata Tolentino, sou arquiteta e sou personal decor baby. E o que você faz exatamente, Renata? Eu ajudo profissionais de arquitetura, engenharia e design de interiores a se colocarem no mercado ou se reposicionarem no mercado e serem bem remunerados. Pois é, desde o início de carreira. É isso mesmo. Porque é totalmente possível isso. Quando você entra no mercado de uma forma estruturada, né? Que você entra no mercado de uma forma da forma correta, né? Com os passos corretos, não tem erro. O duro é quando a gente fica muito tempo batendo cabeça, não é verdade? Mas a gente vai falar aqui hoje, então, justamente, eu vou deixar aqui 5 dicas quentinhas, tá? 5 dicas top para vocês que estão querendo entrar no mercado ou estão querendo se recolocar no mercado. Tem muita gente que até abandona, né, a profissão, mas fica com aquele sonhozinho assim, querendo voltar, e é totalmente possível, né? Ou mesmo algumas pessoas que têm vindo falar comigo, que já estão no mercado há algum tempo, porém batendo muito cabeça, muito mesmo, e não conseguem, sabe? Tenta, tenta, tenta e não consegue. Então, as 5 dicas que eu vou deixar para vocês aqui hoje, elas são fundamentais, na minha visão, são vitais para vocês realmente poderem entrar com o pé direito, certo? Porque é o seguinte, há quem acredite que feito é melhor que perfeito. Neste caso especificamente, na minha visão, eu acredito que não. Porque o feito, mas feito de uma forma que não está estruturada, de uma forma que não é planejada, ela não é pensada como um todo, provavelmente não vai te trazer os resultados que você almeja. E aí o grande perigo é que você vai ficar rodando, 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 você vai ficar se empenhando, você vai ficar tendo muitas ações, muitas atitudes que definitivamente não vão te levar ao resultado. E aí você vai se frustrar, você vai ficar achando que essa profissão não tem futuro, ou que você na profissão não tem futuro, ou que você não é tão bom. Sabe quando a coisa não dá certo? E a gente começa a encanar e pensar, pensar, pensar tanta coisa, que na verdade a gente mais se confunde, né? Fica atrapalhado, literalmente, e acaba desistindo. Aí o que acontece? Te surge alguma oportunidadezinha de alguma outra coisa, muitas vezes até você procura uma oportunidade em alguma outra área para trabalhar com o que aparecer e desiste da profissão, né? Muito triste isso. Depois de ter estudado tanto, de ter se empenhado tanto, de ter até mesmo investido tanto. Porque, vamos combinar aqui, que se formar arquiteto, engenheiro ou designer de interiores, não é pouco investimento, né, gente? De nada, nem financeiro, nem de tempo, nem de empenho, porque a gente sabe muito bem, né, como é custoso isso em todos os sentidos. Quantas noites, madrugadas, fazendo maquete, fazendo trabalhos, estudando, né, fazendo 1000 contas, 1000 cálculos. Então, realmente, é muito empenho para a gente deixar isso e por, sabe, e por ralo, né? Não tem condição. A gente realmente tem que, eu penso que a gente investe tanto para estudar e a gente tem que investir também para dar certo. E aí que tá. Como é que faz? Como é que faz para a gente investir, né? Tanto nessa profissão, para realmente a gente chegar no resultado. Então, vamos lá, sem enrolação, vamos direto para 5 dicas, tá certo? Olha só, a primeira dica, tá? Que eu penso que ela é, assim, determinante, definitivamente, é a conduta profissional que você vai ter. Ah, Renata, mas ok, eu tenho que ter uma conduta profissional. Tá bom, mas você já refletiu exatamente sobre o que é ter uma conduta muito profissional nesse mercado, nesse dia a dia?
Olha, se você já está há algum tempo no mercado, talvez você tenha uma noção. Se você está começando ou ainda nem começou, né, eu tenho certeza que você não tem noção de algumas coisas que eu vou colocar aqui para você. Porque se eu tivesse falando aqui para mim mesma há muitos anos atrás, com certeza, olha, algumas coisas nem precisava ser tanto tempo atrás, tá? Porque a gente sempre está aprendendo, né? Mas se eu tivesse há muito, muito tempo atrás, com certeza absoluta, eu adoraria saber, né, o que eu vou falar aqui para vocês. Porque me alertaria, me anteciparia para muitas coisas que eu vi, muitas coisas que eu passei por situações realmente desafiadoras, tá? E aí a gente pega um atalho, na verdade, né? Um maravilhoso atalho, e a gente já fica preparado para essas situações. Então você vai agir completamente diferente. Então, assim, a conduta profissional, em primeiríssimo lugar, eu quero colocar aqui para vocês o seguinte, que ela tem que acontecer, parece um pouco óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Porque, por exemplo, né, na nossa profissão, nas nossas profissões, a gente sempre acaba atendendo algum amigo. E aí, o que acontece? A gente acaba, no início, quando a gente não tem certa vivência, certa experiência, a gente acaba simplesmente tratando ele como amigo, gente. Isso é fatal. Não pode. A gente tem que ter uma conduta profissional também com os nossos amigos. Então, por exemplo, quando eu atendo amigos, de cara, eles já percebem que quando eu estiver arquiteta deles, eu sou a profissional. Quando eu não estou ali no trabalho, eu ligo meia hora depois, como amiga, o papo é outro. Porque se a gente não pontua isso logo de cara, né? E isso não quer dizer que você vai tratar seu amigo mal, tá, gente? Não quer dizer que você vai tratar o seu amigo com algum tipo de, sabe, alguma coisa que não seja bacana, de alguma forma que não seja bacana. Mas você vai realmente colocar a sua conduta profissional para tratar com esse amigo e ele vai perceber de cara e, sinceramente, no final de tudo, ele vai te agradecer, vai te elogiar e vai ter orgulho da profissional, do profissional que você é. E ainda vai sair te indicando para todo mundo. Quando você não tem uma conduta muito profissional, você acaba misturando amizade ou mesmo familiares, né, gente? Familiares, então, piorou. Você acaba misturando essas relações. Nossa, olha, eu posso até dizer que você pode correr um sério risco de perder o amigo. É muito sério isso. A liberdade, o excesso de liberdade, acaba até mesmo atrapalhando a sua condução profissional, a conduta do seu trabalho, né? Então, logicamente, que você com muito jeito, com muita flexibilidade, mas com muito profissionalismo, você vai conduzir, né? Quem quer que seja, seu amigo, seu parente, realmente para essa conduta profissional que você vai ter, tá certo? Então, assim, falando, né, nesse sentido, que você não vai fazer diferença, quem quer que seja que você esteja atendendo, o primeiro ponto fundamental para você estabelecer nessa conduta profissional é você fazer um contrato. Isso é a chave num relacionamento profissional, é a chave de um bom relacionamento. Por quê? Num contrato, você alinha tudo, todo o trabalho que você vai fornecer, o serviço que você vai fornecer, tudo que você vai transmitir para esse cliente, todas as ações que você vai, se você vai fazer visitas, quantas visitas são, se o seu trabalho é só online, o que exatamente você vai entregar para ele, que etapas que existem nesse trabalho. Gente, contrato é uma maravilha. Acontece que, como a gente não tem muita noção disso, quando a gente inicia no mercado, em geral, a gente tem
até um receio disso. A gente até torce o nariz, para falar a verdade. Por quê? A gente não tem conhecimento do assunto, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, e na verdade não é, né? Na verdade, claro, você pode pedir uma assessoria para um advogado, você pode até contratar um advogado para fazer um contrato, um bom contrato para você, porque um bom contrato é algo positivo, não é ruim. Isso não vai fazer o seu cliente ficar chateado, entende? Porque um bom contrato, ele é muito claro. Ele estabelece o que você vai fornecer, o que o seu cliente, quais as obrigações do seu cliente, e ele estabelece também, caso as partes não concordem mais com alguma situação, como que funciona no caso de um distrato. É simples assim. Então, esse é o nosso primeiro passo para essa conduta bem profissional, né? Agora, eu quero falar de uma coisa que, assim, tem muita gente que abandona a profissão por causa disso. Vocês acreditam? Pois é, tem sim. E eu confesso que eu também já quase pensei nisso, em abandonar a profissão por causa disso. Sabe, hoje todo mundo tem celular, mas antigamente não era bem assim. Quando você fechava o escritório, muitas vezes o telefone ficava ali preso em cima da mesa, então você tinha o seu final de semana tranquilo. Acontece que hoje, cada vez mais, você tem acesso o tempo todo, né? As pessoas umas às outras, né? Em todos os tipos de relação. Principalmente na relação profissional. Hoje, a maioria das empresas não tem só um contato fixo lá da empresa, você sempre tem acesso a alguém da empresa, algum WhatsApp da empresa. E o WhatsApp, gente, acaba dando uma certa liberdade que você, pessoalmente, tem que desenvolver o seu limite que você vai dar para o seu cliente. Senão, você simplesmente não tem vida, né? Então, o cliente te liga a hora que você quer, você fica tirando as dúvidas dele a hora que você quer, e a hora que ele quer, e aí o que que acontece? Simplesmente, você acaba sendo um escravo do seu trabalho. Você não consegue organizar a sua vida, impor limite para você conseguir ter uma conduta profissional e bacana. E eu vou te dizer mais. O seu cliente, se você impuser algum tipo de limite, né? Por exemplo, eu tenho acesso, eu vou dizer por mim, eu tenho acesso, os meus clientes têm acesso a mim no horário comercial, total. Passou do horário comercial, eles têm total liberdade para enviar mensagem para mim a hora que for, porque tem cliente que só consegue verificar o que eu mando para eles durante o dia à noite. Então, pode me mandar à vontade, mas eu só vou retornar no dia seguinte, eu só vou ver no dia seguinte, porque senão não tenho vida, não é verdade? Então, eu te digo que o seu cliente, certamente ele vai te valorizar muito mais se você tiver esse limite, se você impuser esse limite, porque ele vai entender que você é uma pessoa, além de tudo, ele vai entender, né? Vai transparecer para ele que você é sim uma pessoa organizada, que você separa, né, os momentos da sua vida pessoal, da sua vida profissional, de que você tem sim vida pessoal, né? E que você respeita os seus horários. Então, o horário comercial, você está ali à disposição. Você responde o mais rápido possível para ele. Mas que fora desse horário, você está cuidando de outras coisas da sua vida. E assim, você também garante a sua paz. Tá certo? Então, essa conduta profissional, ela é importantíssima, né? Um outro ponto da conduta profissional é o seguinte: no desenrolar do seu atendimento, no desenrolar desse processo de atendimento que você vai fazer, certamente você vai desenvolver alguns passos que você vai ter com o seu cliente. Você pode até no começo mudar bastante, você vai testando, né, a sua forma de atender. Mas eu tenho certeza que com o passar do tempo, e não muito tempo assim, com apenas alguns atendimentos, você já consegue ter isso devidamente estruturado, você certamente vai ter um procedimento seu. Isso, exatamente. Você vai se organizar. Então, quando eu começo a atender, eu vou levar o meu cliente do ponto A até o ponto B, e nesse trajeto eu vou ter um procedimento que eu vou conduzir o meu cliente.
Então, você vai seguir um passo a passo para chegar. Esse processo, de verdade, não deve ser burlado em hipótese alguma por você, tá? E eu digo isso porque muitos clientes, eles pedem, né? Ai, vamos direto ver tal coisa. Ai, já vamos adiantar tal coisa, porque a partir do momento que eles assinam o seu contrato, eles estão altamente ansiosos para ver tudo pronto. Muitas vezes não é nem para ver o projeto, eles querem ver o ambiente pronto. Em se falando de mamães, então, que estão grávidas e estão sonhando com aquele quartinho de bebê, com aquele ambiente pronto, né, com tanto carinho e com tanta ansiedade, certamente elas vão querer burlar esse procedimento. E eu te recomendo realmente, definitivamente, a não pular processo algum. Lógico, você tem que saber conduzir com flexibilidade, com, né, entendendo o momento da sua cliente, a ansiedade dela, mas você pode ir conduzindo ela de um jeitinho, né, bem agradável, bem bacana, para que vá baixando a ansiedade dela, falar, ai, nossa, eu tô aqui preparando, tá ficando muito especial o seu projeto, mas eu preciso de mais um tempinho, porque ainda falta, nossa, falta aquele detalhe que agora que eu tô atrás desse detalhe. Então, sempre tem um jeitinho para você acalmar o seu cliente e não burlar o seu processo. E não atropelem isso, porque certamente isso vai fazer o seu trabalho, né, pecar em algum ponto e depois você vai ficar chateado, porque lá na frente o resultado do seu trabalho pode ficar mesmo comprometido e você vai ficar bem chateado. O seu cliente também vai ficar com aquela sensação de, puxa, eu esperava mais, né? Porque esse processo que acaba acontecendo quando você está desenvolvendo esse trabalho junto ao cliente, ele acaba sendo também o que eu chamo de ciclo do encantamento, né? Então, você tem um caminho todo a percorrer com o cliente, e cada passozinho desse caminho, ele vai encantando cada vez mais o seu cliente, vai mostrando cada vez mais um algo mais para o seu cliente, e isso tudo é muito importante. E ainda sobre a conduta profissional, né, eu complemento aqui, que vem muito junto a esse último item, que é posicione sempre, sempre, sempre o seu cliente. Então, lembrando, se o seu cliente é qualquer pessoa, né, que não te conhecia, ou mesmo algum amigo, algum parente, posicione sempre o seu cliente. Mostre para ele, aliás, se for conhecido, mais ainda. Como eu disse, para que ele veja que você é mesmo super profissional quando você está tratando do seu trabalho. Você tem que mostrar que quando você está fazendo o seu trabalho, você realmente tem uma postura diferente. Isso é muito importante, né? Isso realmente denota muito profissionalismo da sua parte. E como eu disse no início, com certeza, essas pessoas vão passar a te admirar muito mais e vão te indicar com muito mais consistência. Por quê? Olha só uma vantagem, hein? Anota aí no caderninho, gente, que hoje, aliás, eu esqueci de falar para vocês pegarem o caderninho no início, hein? Olha só, não esquece, que tudo que eu falo aqui, se vocês colocarem em ação, nossa, tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, como eu estava dizendo, esse cliente vai te indicar com muito mais consistência, com muito mais tranquilidade e firmeza. Ele não vai ficar pensando que você foi bacana só porque era seu amigo, só porque simplesmente você o conhecia, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para a segunda super dica que eu separei aqui para vocês, para nós falarmos hoje, né? Para mim, a segunda super dica, ela está baseada na questão de fornecedores. Pois é. Gente, tenham sempre uma diversidade grande de fornecedores, né? De fornecedores fiéis. Procure trabalhar os seus fornecedores para que eles sejam fiéis a você. Claro que se a gente for entrar só nesse assunto aqui, eu tenho muita coisa para falar. Mas esse assunto para uma outra live, né? Mas
o que eu quero dizer é o seguinte, nesse momento. Se você estiver fazendo um trabalho e algum fornecedor, de última hora, pisar na bola, você tem que substituir ele imediatamente. Você não pode pensar duas vezes, porque isso vai comprometer o final e o resultado do seu trabalho. Então, fornecedores que realmente estão ali com você, sabem, são comprometidos, estão ali para garantir que você tenha realmente resultado, porque eles estão junto com você. Faça os seus fornecedores entenderem que eles são parte da sua equipe naquela montagem. E no decorrer do tempo que você vai fazendo uma montagem, outra montagem, outra montagem, outra montagem, mostre para eles que quem é bom fica e quem não é bom sai. Você não pode ter apego, entende? Você tem que ser o tempo todo muito profissional. Claro que no dia a dia você vai ter amizade com seus fornecedores, você vai ter uma relação saudável, bacana, sem dúvida. A gente passa muito mais tempo com as nossas relações de trabalho do que com a nossa própria família, não é verdade? Então, a gente tem sim que ter uma relação bacana com os nossos fornecedores, mas com certeza a gente precisa ter o profissionalismo em primeiro lugar. E vem da gente o exemplo para que eles realmente sigam, né, se conduzam, né, da forma que você almeja, até porque pode acontecer de, em alguns momentos, você também não estar presente, e esses fornecedores terem um contato direto com seus clientes. Então, esses fornecedores, eles têm que ser como extensões do seu braço, para que eles tratem o seu cliente, a sua cliente, da forma com que você também trata. Não pode ter falta de congruência entre os tratamentos, né? Entre a forma de atender sua e dos seus fornecedores. Então, quando está com você, atende ótimo. Quando está sem você, atende péssimo. Gente, esse tipo de fornecedor não serve. Esse tipo de fornecedor não é bacana. Por quê? Ele vai denegrir o seu nome, o seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Então, a relação com fornecedores é algo muito, muito, muito importante, tá bom? Então, essa dica 2, olha, é fundamental. Bom, a dica 3, né? A dica 3 é o seguinte, na minha visão, quando a gente entrega um trabalho, como eu disse, né, lá no contrato está tudo especificadinho, o que você vai entregar para o seu cliente. Então, ele está esperando aquilo. Muitos clientes, eles ficam até olhando ali, ela entregou esse aqui, ela entregou esse ponto aqui, agora faltam esses dois aqui, ela vai entregar esses dois aqui. Tem cliente que, de verdade, é assim, né? Então, a gente tem que pensar que o cliente está fazendo isso, a gente tem que ter na nossa cabeça que o cliente é assim. Sabe por quê? Porque aí você vai para a terceira dica. É a terceira. Presta atenção, anota aí. Gente, sempre tenham em mente, entreguem 20% a mais. O que é isso, Renata? Pois é, entreguem 20% a mais do que você prometeu para o seu cliente. Colocando aqui numa dica prática. Eu prometi para minha cliente que eu ia escolher todo o contexto do quartinho dela, de bebê, e que eu ia entregar. Aí, a montagem do quartinho ficou assim maravilhosa, a cliente está encantada. Mas ela espera aquilo. Na cabeça dela, pode até ser inconsciente, ela espera aquilo. Só que aí, você deixa lá para ela uma lembrancinha, um detalhezinho, pode ser uma florzinha, com um bilhete, com alguma coisa carinhosa. Você pode deixar um sabonetinho, você pode até mesmo, não precisa comprar nada, você pode deixar um bilhetinho e deixar um voucher para ela de desconto de alguma pessoa que você possa fazer uma parceria. Gente, são infinitas possibilidades do que você pode oferecer a mais para sua cliente. Entende? Então, você pode até oferecer para ela, sei lá, de você voltar X tempo depois, ou um desconto para depois ela fazer um segundo projeto com você, ela pode ter outros filhos, enfim.
né? Você pode ter 1000 ideias aí na sua cabeça e colocar as ideias para funcionar, né? E oferecer surpresas para sua cliente. Então, quando você faz isso, você causa uma experiência para sua cliente, você causa uma surpresa para sua cliente. E aí que você vai surpreender a sua cliente. E ela não vai esquecer de você. Porque o quartinho, lindo, maravilhoso, aqui entre nós, é o mínimo que a cliente esperava. Lógico, você já vai surpreendê-la, né? Deixando o quartinho, assim, nem os melhores sonhos dela ia ficar tão lindo. Os olhos dela vão se encher, ela vai ficar muito feliz. Mas esse detalhezinho de você entregar sempre mais 20%, gente, isso é sensacional. Isso é o que faz a diferença. Isso é o que vai fazer mais do que tudo, ela lembrar de você e indicar você para outras clientes, outras pessoas que ela conheça. Então vamos lá, para o ponto 4, para a dica 4, que eu quero passar tudo aqui para vocês. Estou de olho na hora para não perder nada. Olha só, gente. Quando a gente faz, né, um trabalho, um primeiro trabalho que seja, 2 trabalhos, 3 trabalhos, não importa, quando você está começando, ou quando você já está lá na frente, tá? Isso eu já vou adiantar para vocês, mesmo que você tenha muitos trabalhos, tenha feito muitos trabalhos. Tem uma coisa que é a 4ª dica que eu deixo para vocês, que é sempre, sempre, sempre peçam um feedback para o seu cliente. Pois é. Olha só, 2 coisas. Quando você pede um feedback para o seu cliente, em primeiro lugar, você passa a impressão para ele de que você está preocupado em sempre melhorar. Isso é muito positivo para você. Em segundo lugar, quando você pede um feedback para o seu cliente, você também está mostrando para ele que, olha, se eu já faço tudo isso, né, ao mesmo tempo, eu estou querendo saber a sua opinião, apesar de eu ter feito tudo isso, né, a sua opinião me importa, eu quero saber o que você achou. E eu digo isso porque existem formas de fazer isso, né, deixando aqui uma dica prática para vocês, uma forma muito bacana de fazer isso, é você fazer um questionáriozinho bem simples, né? Você pode até mandar pelo WhatsApp para ele, algo que ele responda ali rapidinho. Olha, por favor, me dá esse retorno aqui para que eu possa saber o que você achou. Gente, aqui, ó, 3 perguntas, né? 3 pontos só já te ajudam a você ter esse retorno. Que é, você pode perguntar para ele pontos positivos, pontos negativos e se ele gostaria de deixar alguma sugestão. Sabe por quê? Mesmo que ele responda algum ponto negativo, no mínimo você vai olhar para aquilo, vai refletir e você pode fazer daquilo algo mais positivo que ainda potencialize o seu atendimento. Você pode transformar aquilo num ajuste determinante para o seu próximo atendimento. Olha, não tenham receio de serem criticados. Tem gente que, assim, tem mamãe que chora quando entra no quartinho, tem mamãe que te abraça, te beija, te agradece, te manda bilhetinho, manda até presente depois para você em agradecimento. Realmente fica uma relação de carinho muito grande, de adoração verdadeiramente pela profissional que atendeu. Mas tem gente que também é de outra forma, que a pessoa, ela não exprime muito se ela gostou, se ela não gostou. Então, você como profissional, quando você coloca essa situação de pedir um feedback para o seu cliente, você também está facilitando a quem, às vezes, não exprime por vergonha ou por qualquer outro
tem gente que não é acostumado a dar um feedback para as outras pessoas. Ai, adorei seu trabalho, nossa, que legal, tô encantada, adorei, nossa, eu não imaginava que você fosse dar essa solução, combinar essas cores, eu fiquei realmente, assim, eu fui surpreendida pelo resultado do que você fez. Acontece que tem gente que não é assim, tem gente que simplesmente não fala nada. Chega em casa, entra, pode até ter ficado encantado, tudo, até porque, geralmente, se a pessoa não gosta, ela vai falar alguma coisa, né? É muito difícil não gostar de um quarto de bebê, mas, de repente, ela pode até pedir algum ajuste. Ah, posso por isso mais para cá? A gente pode mudar aquele quadrinho ou trocar de lugar? Pode pedir alguma coisa, é raríssimo isso, porque você fez todo um trabalho antes para entender o que o cliente queria. Mas pode vir a acontecer, né? Então, quando você pede esse retorno, gente, é sensacional. E é uma riqueza, uma coisa de verdadeiro valor para você continuar e melhorar cada dia mais, tá certo? Agora, vamos para a nossa quinta dica, tá? Gente, para mim, a quinta dica, ela é assim, é determinante para realmente começar com o pé direito como um profissional de arquitetura, engenharia, design de interiores. Sem dúvida. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Tá. Vamos entender isso? Porque assim, você talvez até já possa ter ouvido isso em algum lugar. Mas o que exatamente é isso? O que eu estou querendo dizer para vocês como a quinta dica? Nós somos altamente influenciados pelo meio em que a gente vive, né? Então, o que acontece? Se você se coloca e convive num meio que você tem pessoas ao seu lado, por exemplo, que só reclamam, então você vai falar que a profissão é difícil, que o mercado está difícil, que nada acontece, que você já tentou não sei quantas opções e não deu resultado. Você vai ficar focado naquela linha de pensamento que não vai, definitivamente não vai, te trazer resultados, certo? Se você está no meio de pessoas que gostam de estudar muito, certamente você vai ser influenciado por aquilo e você também vai ser uma pessoa que vai viver buscando estudar. Agora, se você está no meio de pessoas que vão para a ação, que agem, que também estudam, mas que não reclamam, que estão sempre positivas, que encaram as dificuldades como resultado e não como problema, certamente você também vai ser influenciado assim. Então, você tem que refletir na sua vida. O que você quer para você? E quem você quer ser? Como que você quer conduzir sua vida? Cerque-se de pessoas que te inspiram. Cerque-se de pessoas que vão fazer diferença para você. Porque isso, certamente, vai fazer muita diferença para você. E isso vai afetar principalmente o seu mindset. Você vai passar a pensar como essas pessoas. Isso é comprovado neurologicamente, né, que isso acontece. As pessoas, muitas vezes da família, principalmente, que você convive, né, que talvez tenham muito objetivo na vida e que vão e fazem, acontecem, nossa, você certamente também vai acabar sendo, absorvendo, né, tudo isso, esse movimento todo do seu lado, e você vai acabar também sendo assim. Agora, se você já tem pessoas, principalmente da família, que de repente você convive mais, são pessoas que vivem no sofá, vivem assistindo novelas, séries, e não estudam, não se preocupam em saber o que está acontecendo no mundo, e não agem. Gente, assim, não tenho nada efetivamente contra, né, você sentar e assistir uma televisão, mas de verdade, isso não vai fazer a diferença na sua vida. De verdade, não vai fazer diferença na sua vida. Então, começa a ver, por exemplo, alguma pessoa que você admire muito, começa a reparar o que ela faz na vida dela. Eu diria até, enquanto não tem ninguém olhando. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que você vê, que você fala assim, nossa, aquela pessoa é um avião, né? Aquela pessoa, certamente aquela pessoa não está no sofá assistindo televisão.
Quando ela está sozinha, sem ninguém olhando, ela deve estar lendo, estudando, se informando, fazendo cursos, conversando com pessoas, tendo experiências. Certamente, certamente. Então, pensem muito bem o que exatamente, né, que vocês querem para a vida de vocês, como referência para a vida de vocês, e o que vocês querem de influência para a vida de vocês, porque isso vai fazer muita diferença, tá? Agora, depois das 5 dicas, vocês achavam que isso era, né, tudo que eu ia trazer para vocês? Nananina, eu trouxe aqui algo muito, 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 muito que eu considero top, além das 5 dicas. Ó, vamos entregar 20% agora, hein, gente? Vamos entregar aqui para vocês, tá bom? Ó os meus 20% aqui. Então, anota aí, ó. Quando eu falo que é o meu diamante, é porque, gente, é o meu diamante. E agora eu vou falar uma coisa assim, que para mim foi uma virada de chave na minha vida profissional, que fez muita diferença, que foi o seguinte. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Deixa eu ver se dá tempo aqui, eu vou contar uma historinha rápida. Olha só, gente. Vinha eu no caminhar da minha vida profissional, né, como arquiteta, atendendo as mamães, atendendo. E chegou uma hora que eu achei que eu não estava mais, assim, me autossatisfazendo, sabe? E eu falei, puxa vida, acho que eu vou procurar, de repente, uma parceira, eu vou procurar alguém para trabalhar junto comigo, de repente, para me trazer alguma, né, sei lá, para complementar, não sei. Eu não sabia o que eu estava procurando exatamente. Eu lia livros, eu pensei em fazer uma outra pós-graduação, eu pensei em fazer outros cursos, enfim. Eu fiquei nessa, mas eu não estava exatamente assim, convencida, né, de que eu estava no caminho certo. Um dia, eu resolvi procurar na internet, dar uma busca, algum curso para eu fazer, né, alguma especialização. Foi quando eu caí numa palestra de autoconhecimento. Olha só, gente, eu caí numa palestra de autoconhecimento, onde ali a pessoa estava falando que a gente deve trabalhar vários pontos da nossa destreza profissional. Eu achei aquilo tão diferente e fiquei prestando muita atenção. Então, eu fiquei refletindo depois, lembra que eu sempre falo para vocês? Reflitam sobre o que eu estou falando para vocês, tá? Isso faz a diferença, gente. É o seguinte, então eu fiquei refletindo, eu como arquiteta, eu atendendo, eu projetando, eu criando, como que eu era nessa parte de criação, na parte de coordenação, enfim, eu fiquei refletindo sobre vários aspectos. Aí eu cheguei à conclusão de que estava ok. Eu falei, então para que eu vou querer outra pessoa? O que essa pessoa vai fazer aqui? Não achei espaço para essa outra pessoa. Eu falei, bom, então realmente acho que eu não estou no caminho certo. Então, deixa eu pensar o que eu vou fazer. E aí, por um acaso, né, um tempinho depois, eu acabei lendo um livro, e lá nesse livro, que era um assunto completamente diferente da minha profissão, de arquitetura, porque eu estava um pouco cansada. Eu falei, quer saber? Cansei de pensar nisso, eu vou tirar aí uma semana de férias, então eu vou pegar um livro qualquer, vou ler, vou pegar algo diferente para minha vida. Gente, aquilo virou uma chave na minha cabeça, assim, fantástica. Simplesmente era um livro relacionado ao assunto marketing. Mas aquilo não foi agora o marketing me autoatendendo. Então, o que eu ia fazer para trazer esse complemento, essa coisa que me, sabe, me inflasse, me inspirasse de novo? E eu tive um estalo, e eu pensei assim, eu preciso de alguém que tenha uma profissão diferente da minha, que venha agregar para mim. Acontece que eu decidi, ao invés de trazer uma pessoa, eu decidi eu ir estudar outra coisa. Pois é, eu queria abrir minha cabeça, eu queria passar um tempo sem pensar na arquitetura, na decoração, eu queria me especializar num outro ponto.
E isso me trouxe uma virada de chave, assim, absurda, porque nisso eu voltei também para o que eu já estava fazendo, e eu falei, nossa, eu já vim até aqui, mas eu posso me especializar muito mais, porque com tudo o que existe no mundo, não é possível que não tenha uma especialização. Claro que tem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. A gente vai escolher tecidos. Eu parei para pensar, eu conheço todos os tecidos? Não. Então, que tal ir até uma fábrica de tecidos? Eu conheço alguém de fábrica de tecidos? Ah, não conheço, tudo bem, mas eu vou atrás de alguém. Eu vou na loja que eu compro tecido, eu vou perguntar, eu vou, sabe, eu vou esmiuçar a coisa. Gente, de novo, né, como eu sempre digo, você se especializar traz uma força, uma bagagem, uma consistência para o seu dia a dia, para o seu negócio, que é realmente insana, é muito forte para você agregar no seu dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês, né? Que é, assim, o diamante, né? Além das 5 dicas que eu deixei para vocês, que eu trouxe para vocês hoje, o diamante realmente que eu estou trazendo aqui para vocês é que é importante a gente abrir a nossa cabeça para outras coisas, e é importante a gente também focar em alguma coisa que a gente queira se especializar. Isso é fundamental, o tempo todo você tem que estar fazendo esse momento. Abre a cabeça, foca. Abre a cabeça para alguma outra coisa, foca. É muito bacana isso. Claro que trazer mais alguém, trabalhar com uma sócia, fazer alguma coisa desse tipo, né, trabalhar com parceiros ou não, aí é uma decisão sua, que também é assunto para outra live, né? Mas, que aliás eu aguardo, viu, pessoal, o comentário de vocês, recadinhos, eu estou aguardando os recadinhos de vocês com sugestões de temas que vocês queiram que eu aborde aqui, para a gente, né, poder cada vez mais aqui conversar e trocar, tá bom? Vai ser um prazer responder para vocês, ou até mesmo a gente fazer uma live, né? Eu tô com algumas ideias aqui, e daqui a pouco eu vou chamar vocês para participar, hein? Tô pensando em começar a chamar vocês para participar da live, hein? Quem quiser, ó, levanta o dedo aí, tá bom? Que a gente tô pensando em fazer um momento assim. Quem achar bacana, ó, põe um joinha aí para mim, tá bom? Então, é assim, gente, esse movimento, né? Então, assim, seguindo essas 5 dicas, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bacana para vocês. E seguindo essa super dica que eu deixei aqui para vocês, realmente, olha, gente, sensacional. Nada te para, nada você não se desatualiza, você está sempre se atualizando, você está sempre antenada, né? E assim, como eu disse, né? Lembra da 5ª dica? Você é a média das 5 pessoas que você convive? Pois é, vai atrás de quem te inspira, né? Então, olha só que bacana, se esse canal aqui está inspirando vocês, né? Vamos continuar aqui, chama mais gente para vir para cá, porque a gente pode trocar com todas as pessoas, né? Indica todo mundo aí e vamos aumentar essa turma aqui, vamos fazer isso acontecer, porque vai ser bom para todos nós, né? E a gente vai conseguir ajudar muita gente cada vez mais. E falando em focar ou em abrir a cabeça para algo novo, né? Eu quero mais uma vez falar para vocês exatamente desse projeto, que é o Personal Decor Baby, que é uma especialização no mundo baby, né? Com todos os detalhes que aos pouquinhos vocês estão vendo aqui nas lives, onde realmente eu ajudo vocês a entrarem no mercado, se reposicionarem no mercado, ou até mesmo voltar para o mercado, né, sendo bem remunerados logo de início de carreira. E essa especialização, por que ela é bacana? Porque ela te fortalece, ela te traz consistência, né, consciência e consistência para você realmente mudar de nível, né? É assim,
Quando você vai fazer um bolo, você pega simplesmente a receita e vai fazer um bolo. Aí você vai pegar, pega o ovo, pega não sei o quê, pega não sei o que lá. Tá bom, você fez um bolo. Agora, quando você se especializa em fazer um bolo, gente, primeiro que, de verdade, você talvez nem olhe para a receita mais, de tanto que você já fez, de tanto que você treinou. Você já coloca tudo ali. E certamente você não vai fazer só o bolo. Você vai fazer um recheio, você vai fazer uma cobertura, você vai fazer uma montagem maravilhosa. Gente, isso é o Personal Decor Baby. Simplesmente você vai fazer muito além do que você está imaginando. Como eu digo, Personal Decor Baby não é simplesmente fazer uma decoração de quarto de bebê. Personal Decor Baby é um projeto muito mais profundo, que vai muito mais além, que vai realmente te levar do ponto A para o ponto B, para você fazer a diferença para sempre na sua vida profissional. Porque uma vez que você vê, como se diz, você não desvê mais. Então, isso é a pura realidade, né? Então, eu convido vocês, mais uma vez, para curtirem o canal do Instagram, já tá no ar, tudo direitinho lá, para vocês estarem comigo sempre aqui nas lives, né, toda semana. Manda o convite aí para quem vocês conhecem, entrem lá no canal do Telegram também, que eu vou começar a colocar conteúdo lá, periodicamente eu vou estar colocando coisas importantes para vocês lá, tá? E olha, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Mas o principal, nunca esqueçam, coloquem em ação, nem que seja uma coisinha de cada vez. Tudo isso que eu estou deixando aqui para vocês. Gente, se eu tivesse alguém falando isso para mim lá atrás, nossa, de verdade, teria me ajudado muito, 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 a ir muito além e muito mais rápido, né? E, como sempre, quero deixar aqui as pérolas da Rê, uma frase para vocês hoje, que é muito importante. Comemorem cada pequena vitória. Gente, isso nos fortalece e nos dá gás para a gente ir para a próxima vitória. Estejam certos disso. Comemorem cada pequena vitória. Isso nos dá gás para a gente seguir em frente. É isso que eu deixo aqui para vocês, mais uma vez, com muito carinho, muita gratidão, e aguardo vocês amanhã, hein, gente, 17 horas, não esquece, com mais um super tema, com super dicas sempre para vocês. Tá bom? Um grande beijo, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pelo carinho, e até amanhã, tá bom? É isso aí, gente. Um grande beijo.